A paz do Senhor! Já chegamos ao capítulo 4 do livro O Pastor e a Ovelha, escrito por Irian Carvalho. Hoje falaremos sobre a parte A, do verso 5 de Salmos 23. Preparas uma mesa perante mim. Ao lidar com as ovelhas, principalmente no trabalho de guiá-las onde há boa alimentação, pelo menos uma vez durante o ano, o pastor costuma conduzi-las para o alto das montanhas, em busca de platôs férteis. O pastor nunca conduz o rebanho para nenhum local onde ele não tenha estado primeiro. E isso é especialmente verdadeiro com respeito a esses platôs, no alto das montanhas. Antes de conduzir as ovelhas, o pastor sobe uma ou duas vezes ao topo da montanha, para onde pretende levar seu rebanho. Nessas idas, ele leva alguns suprimentos, entre os quais estão sais e minerais, que irá espalhar pelo pasto para enriquecê-lo. Também vai identificar as ervas venenosas e tomará o cuidado de arrancá-las, além de localizar e desobstruir as fontes de águas existentes para abastecer o rebanho. Ao reconhecer o local para onde levará o rebanho, o pastor vai tentar identificar que tipo de predadores poderá estar naquele local: onças, lobos, coiotes e ursos. Uma vez que essas providências estejam tomadas, ele pode então conduzir seu rebanho para o topo da montanha, onde ele preparou a mesa para suas ovelhas. Como poderei eu estar preparado para aproveitar tudo de bom que esta mesa oferece? Como estarei preparado para sentar à mesa do Senhor e aproveitar das bênçãos maravilhosas que provêm de sua bondade e misericórdia? O que melhorar em minha vida espiritual para que a festa seja um momento de alegria para Deus através de minha presença, já que Ele está sempre presente? As respostas podem ser deliberadamente percebidas nas condições da mesa disposta pelo salmista no Salmo 23. Quem é o dono da festa? Toda mesa tem quem prepara. O Salmo fala isso claramente. Mais uma vez, a sensação nítida que há uma simbiose entre o salmista e o Senhor, através da singularidade da expressão preparas. Davi se refere ao Senhor na segunda pessoa e mostra que já há um costume de sentar nessa mesa que o Senhor prepara. Aqui, a questão ultrapassa a relação entre pastor e ovelha. Agora, o Salmo do Pastor chega a uma esfera menos rural e mais palaciana, onde os grandes banquetes eram servidos. O salmista apresenta as figuras de um simples plebeu e do rei e senhor que prepara uma mesa com dignidade ao seu servo. É ele quem prepara. Ao entendermos isso, somos levados a compreender que o banquete é real, nos dois sentidos, ligados à significativa coerência do Rei Jesus e real para o nosso dia a dia, para nosso cotidiano, para a minha e a sua dificuldade. O que fazemos quando não sabemos o que fazer em uma refeição diferente, onde nunca fomos? A melhor opção é ver a maneira como os comensais se portam e fazer o que eles fazem. Ora, se o Senhor prepara uma mesa para mim, tenho que me preparar para sentar à mesa dele, agir como ele está agindo, fazer o que ele está fazendo. Em suma, como Deus prepara uma mesa digna de um rei para mim, devo dignificá-lo de tal maneira que ele seja o Rei Supremo do meu ser. A festa é para mim, mas o dono da festa é Deus. Por isso devemos refletir como na parábola de Mateus 22,
se estou com a roupa digna para a festa que o Senhor preparou para mim. Como proceder corretamente na mesa. Crente tem inimigo? Sim, a Bíblia chama Satanás de nosso inimigo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O inimigo aqui, na mesa do Salmo 23, não é Satanás propriamente dito, mas é alguém usado por ele para atrapalhar a vida do rei, no nosso caso, a vida espiritual. Assim sendo, como devo me portar diante destas circunstâncias? É preciso deixar Deus agir, deixar o Senhor fazer a obra, pois é Ele quem prepara a mesa. É Ele quem prepara diante de nossos inimigos a mesa. Então devemos deixar os inimigos com Ele. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 19. Jamais podemos esquecer a quem pertence a vingança. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Hebreus, capítulo 10, versículo 30. Quanto a Satanás, o que fazer? Ora, a Bíblia responde de forma incrivelmente simples: não deis lugar ao diabo. Efésios, capítulo 4, versículo 27. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios, capítulo 6, versículo 11. Quando sentamos à mesa do Senhor, Ele quer apenas que confiemos. Se formos dar vazão à carne, dar lugar ao inimigo, buscar as coisas do mundo, nos tornaremos inseguros em nossa fé e incipientes quanto à santidade. Devemos confiar em Deus e não temer o inimigo. Essa deve ser a postura diante das perspectivas pecaminosas que estão diante de nós. Deixe que o Senhor servirá a vitória para nós. O comentarista bíblico e pastor presbiteriano inglês Matthew Henry, 1622 a 1714, resume isso de forma maravilhosa. O povo do Senhor tem um banquete em sua mesa com as provisões de seu amor. Satanás e os maus não são capazes de destruir as suas consolações quando eles estão ungidos com o Espírito Santo e bebem do cálice da salvação que sempre está cheio. O cardápio da mesa do Senhor. A mesa que o Senhor prepara é sempre farta e completa. Nela nunca faltará nada. Esta mesa é repleta de alimentos espirituais. Vejamos alguns itens deste cardápio. O amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para sermos cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios, capítulo 3, versículo 19. A comunhão que nos faz perseverar na doutrina dos apóstolos e no partir do pão e nas orações. Atos, capítulo 2, versículo 42. A diversidade de dons, mas com o mesmo Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. A esperança que Deus quis fazer conhecer como as riquezas da glória do ministério entre os gentios, que é Cristo em nós, esperança da glória.
Colossenses, capítulo 1, versículo 27. A fé que nos faz combater o bom combate, acabar a carreira e guardar aquilo em que cremos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. O gozo do Espírito, com o qual o Deus de esperança nos enche de todo este gozo e paz em crença, para que abundemos em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos, capítulo 15, versículo 13. A herança incorruptível e incontaminável, que não se pode murchar e está guardada nos céus para nós. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. A farinha e o azeite, em porções que o Senhor Deus de Israel garantiu não faltar até o dia em que o Senhor dá chuva sobre a terra. 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. A justiça e juízo, feita por ele a todos os oprimidos. Salmos 103, verso 6. A paz que ele trouxe na tarde daquele dia, o primeiro da semana, quando estavam cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, quando Jesus pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. João, capítulo 20, versículos 19 a 21. A longanimidade, a misericórdia e a mansidão que nos reveste como eleitos de Deus, santos e amados por Ele. Salmos 3, verso 12. A prosperidade que faz cantar e alegrar os que amam a justiça divina e dizem continuamente: O Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Salmos 35, verso 27. A vida eterna, dada àquele que crê no Filho, pois o que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João, capítulo 3, versículo 36. O perdão que está com ele, pois quem anda na luz, como ele está na luz, mantém comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica de todo pecado. Salmos 130, verso 4. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Os rios do Espírito, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Salmos 46, verso 4. A salvação e a bênção que vem do Senhor sobre o teu povo. Salmos 3, verso 8. A temperança, que nos faz hospitaleiros, amigos do bem, moderados, justos, santos e temperantes. Tito, capítulo 1, versículo 8. A vitória, pois quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 a 57. O poder do alto,
enviado segundo a promessa do Pai, revestindo os que desfrutam desta mesa do Senhor. Lucas, capítulo 24, versículo 49. A alegria que nos faz achegar ao altar de Deus com harpa e louvores. Salmos 43, verso 4. A fidelidade e a benignidade edificadas para sempre e confirmada nos céus. Salmos 89, verso 2.